Imagina o seguinte: você é o melhor no que faz, o mais talentoso, o mais preparado, o mais temido. A sua equipe precisa de você. O projeto vai desmoronar sem você, e você sabe disso. Mas alguém, um superior, um sócio, alguém com mais poder formal do que competência real, te humilha na frente de todo mundo. Te tira o reconhecimento que era seu por direito. E aí você decide: eu não jogo mais. Que se dane o time, que se dane o projeto. Minha honra vale mais. Você já fez isso, já se retirou. Do casamento, do trabalho, da família, porque o orgulho ferido pesou mais do que o compromisso. Se a resposta for sim, você não está sozinho. Você está em companhia de Aquiles, o maior herói da literatura ocidental. E a história que Homero conta sobre ele há mais de 2.800 anos é a descrição mais precisa que existe do que acontece quando um ser humano de capacidade extraordinária coloca o ego no comando. Até o final deste papo, você vai entender por que a Ilíada e a Odisseia não são livros sobre a Grécia Antiga. São livros sobre você, sobre a guerra que você trava internamente todo dia, e sobre a viagem que todo ser humano precisa fazer para encontrar o caminho de volta para casa. Alexandre, o Grande, o homem que conquistou o maior império que o mundo já viu até então, dormia com 2 objetos embaixo do travesseiro toda noite: uma espada e uma cópia anotada da Ilíada de Homero. Napoleão estudava Homero em campanha. Platão o citava como fundamento moral. Os romanos construíram a identidade do seu próprio império sobre a narrativa da Odisseia, e chamaram o herói de Ulisses. O que esses líderes sabiam que a maioria das pessoas hoje não sabe: que a Ilíada e a Odisseia não são histórias de aventura. São manuais de natureza humana escritos em forma de épico poético, a forma mais memorável que existia antes da escrita. Durante séculos, aedos, poetas cantores, memorizavam os 24 cantos da Ilíada e os 24 cantos da Odisseia, dezenas de milhares de versos, e os cantavam de memória para audiências que não tinham livros, mas precisavam, desesperadamente, de sabedoria sobre como viver, sobre como liderar, como amar, como resistir à tentação, como voltar para casa quando o mundo inteiro conspira para te desviar. Hoje, esse papo vai te dar isso tudo, de forma densa, prática e direta. E vai conectar cada insight da obra com algo que você vive hoje, no trabalho, na sua mente e, principalmente, dentro do seu lar. Existe um momento na Ilíada, um único momento, em que Aquiles chora. O guerreiro invulnerável, o homem que os deuses temiam, ele chora. E quando você entender por que ele chorou, você vai entender a coisa mais importante que qualquer homem ou mulher pode aprender sobre o que realmente importa na vida. Eu te conto isso na sessão 2. Mas antes, você precisa entender quem são esses personagens, e por que eles são tão parecidos com você. A Ilíada começa não com uma batalha, mas com uma briga. Agamemnon, o rei dos reis, comandante supremo das forças gregas, e Aquiles, o mais poderoso dos guerreiros, entram em conflito por causa de uma questão de honra e de espólio de guerra. Agamemnon tinha sido forçado a devolver uma prisioneira que era sua. Para compensar sua perda de status, ele exige que Aquiles entregue a sua própria prisioneira, Briseida. Um ato de dominância pública, uma humilhação calculada. E aqui está a primeira linha da Ilíada, literalmente a primeira palavra do poema épico mais influente da história ocidental: Menin. Em grego antigo, ira, cólera, fúria. Homero não começa com batalha, começa com emoção, com raiva incontrolável. E passa os 24 cantos seguintes mostrando o que essa raiva custa. Aquiles se retira da guerra, recusa-se a lutar. E enquanto ele fica na tenda processando o orgulho ferido, os troianos avançam, os gregos morrem. O projeto de 10 anos está prestes a desmoronar. O cérebro humano trata a ameaça ao status social com a mesma intensidade que trata a ameaça física. Pesquisas de neuroimagem mostram que ser excluído, humilhado ou desrespeitado ativa as mesmas regiões cerebrais que a dor física. Isso não é fraqueza, é biologia. O problema é o que fazemos com essa dor. Aquiles faz o que o ego não tratado sempre faz. Ele se retira, se protege, coloca o próprio sofrimento acima do coletivo.
e racionaliza isso como questão de princípio. Não é sobre a prisioneira, é sobre a honra. Mas na prática, é sobre não conseguir separar a própria identidade de uma derrota pública. Você já fez isso em alguma relação? Parou de se esforçar num casamento porque se sentiu não reconhecido? Fechou emocionalmente depois de uma briga porque abrir de novo parecia fraqueza? Deixou o projeto de família em segundo plano porque o orgulho ferido num conflito ocupou o primeiro lugar? Isso é o Aquiles em você. E Homero está te mostrando, com a crueza de uma batalha épica, o que isso custa. Rodrigo tem 41 anos, sócio numa empresa de tecnologia. Inteligente e competente, o tipo de profissional que as pessoas respeitam. Numa reunião de conselho, o sócio majoritário descartou a proposta de Rodrigo na frente de todo mundo. Sem elegância, sem respeito pelo trabalho de meses, Rodrigo sorriu, guardou tudo, e aí parou de contribuir. Não explicitamente, não com palavras, mas deixou de trazer ideias novas. Começou a cumprir tabela, virou um Aquiles corporativo, presente fisicamente e ausente em tudo que importava. Em 3 meses, a empresa perdeu um contrato grande que a proposta de Rodrigo teria capturado. E Rodrigo lá no fundo sentiu uma mistura de satisfação e vazio. Satisfação por ter provado que era indispensável. Vazio porque o projeto que ele amava estava morrendo e ele tinha contribuído para isso. O ego venceu e perdeu. Quando você se sentir humilhado ou desrespeitado, no trabalho ou em casa, faça a pergunta de Aquiles antes de se retirar. O que eu estou disposto a sacrificar para proteger esse orgulho? Coloque no papel. Seja honesto. Liste o que você vai perder se ficar na tenda. A maioria das pessoas descobre que o preço do ego é muito mais alto do que o custo de engolir o orgulho e continuar. Isso não é capitular, é calcular. Aquiles fica na tenda. Os gregos morrem. E então acontece algo que muda tudo. Algo que nenhuma estratégia, nenhum argumento, nenhum apelo à razão conseguiu fazer. Algo que só o amor consegue fazer. E quando eu te contar o que foi, você vai entender porque Homero sabia, 1800 anos atrás, o que os neurocientistas só confirmaram agora. Aquiles tem um amigo, Patroclo. Na tradição grega, Philoses, amigo íntimo, irmão de alma, aquele que você escolheu como família. Patroclo não é tão forte quanto Aquiles. Não é tão rápido, não é lendário, mas ele é quem Aquiles mais ama no mundo. E enquanto Aquiles fica sulcando na tenda, Patroclo assiste os companheiros morrerem. E num ato de coragem e de amor, não pela glória, mas para salvar os amigos, pede a Aquiles que o deixe lutar usando a armadura do herói, para que os troianos pensem que Aquiles voltou. Para que o medo do nome seja suficiente para virar o jogo, Aquiles concorda, com uma condição, que Patroclo não vá longe demais, que apenas afaste os troianos dos barcos e volte. Patroclo não volta, tomado pela adrenalina da batalha, vai longe demais. E encontra Heitor, o maior guerreiro de Troia, e é morto. Quando a notícia chega até Aquiles, o texto de Homero descreve algo que paralisa o leitor. Aquiles cai no chão, grita, chora, se cobre de cinzas. E sua mãe, a deusa Tétis, emerge do mar para segurar o filho no luto. O guerreiro invulnerável está destruído, não por uma lança, por perda. O isolamento emocional, a retirada que o ego usa como proteção, tem um custo que o ego não calcula. Ele deixa as pessoas que você ama expostas. Quando você fecha, quando você para de estar presente, quando você processa o próprio sofrimento em silêncio enquanto a vida acontece do lado de fora da tenda, as pessoas ao seu redor ficam sem o melhor de você. E às vezes, quando você finalmente decide voltar, é tarde demais para o que foi perdido. Não no sentido dramático necessariamente, mas no sentido de infância que passou enquanto você estava sobrecarregado demais para estar presente, de conversas que não aconteceram, de conexões que foram se erodindo enquanto você estava gerenciando o seu orgulho ferido. Henrique trabalhou 14 anos construindo a empresa, presente fisicamente em casa todo jantar, mas ausente emocionalmente, processando pressão, planejando estratégia, carregando o peso do negócio em silêncio. Seus filhos cresceram ao lado de um homem que estava lá, mas não estava.
Um dia, o filho mais velho, 17 anos, disse numa conversa que Henrique nunca esqueceu: "Pai, eu te admiro muito, mas eu não te conheço." Patroclo morreu enquanto Aquiles estava na tenda. O filho de Henrique cresceu enquanto ele estava na tenda. O isolamento tem um custo que só aparece quando a fatura chega. E a fatura chega sempre. Identifique uma pessoa na sua vida, cônjuge, filho, amigo próximo, que tem ficado do lado de fora da sua tenda, que tem existido na periferia da sua atenção enquanto você processa algo internamente. Hoje, não amanhã. Hoje, faça um gesto concreto de presença. Não precisa ser grande. Pode ser uma mensagem, uma ligação, um abraço que dura mais do que o costume. O que importa é a intenção de sair da tenda. Aquiles retorna à batalha, mata Heitor, vence. E ainda assim, no meio da vitória, encontra algo que nenhuma glória consegue preencher. Homero vai te mostrar, no ato final da Ilíada, uma cena entre Aquiles e o pai de Heitor que é considerada um dos momentos mais poderosos de toda a literatura mundial. E o que acontece nessa cena vai mudar como você vê perdão, luto e humanidade compartilhada. Aquiles matou Heitor, o maior guerreiro de Troia, o protetor da cidade, o filho favorito do rei Príamo. E numa ação que choca até os deuses, que choca o próprio Homero, que dedica versos inteiros à reprovação divina, Aquiles amarra o corpo de Heitor ao seu carro de guerra e o arrasta ao redor das muralhas de Troia por dias, negando sepultura, negando dignidade, negando ao pai e à família a possibilidade de lamentar e enterrar seu morto. É o ego no seu pior. É raiva transformada em crueldade. É a dor do luto por Patroclo sendo convertida em desumanização do inimigo. E então, num dos movimentos narrativos mais ousados da história da literatura, Príamo, o rei de Troia, velho, devastado, sozinho, atravessa o acampamento inimigo à noite para se ajoelhar diante de Aquiles, para implorar pelo corpo do filho. E diz algo que paralisa Aquiles: "Lembra-te de teu pai. Ele tem a minha idade. Também está esperando o filho voltar da guerra. Eu fiz o que nenhum homem fez. Beijei as mãos do assassino do meu filho." O que acontece nessa cena não é negociação, não é política, não é estratégia. É humanidade reconhecendo humanidade. Aquiles chora. Príamo chora. Os dois inimigos em guerra choram juntos pela mesma coisa. O que foi perdido, o que nenhuma vitória devolve, o que nenhuma glória substitui. E Aquiles devolve o corpo. O cérebro humano, quando está em conflito, desumaniza o adversário. É um mecanismo de sobrevivência que funciona muito bem em guerra real. É mais fácil lutar contra alguém se você parar de enxergá-lo como pessoa. O problema é que esse mesmo mecanismo opera no casamento, no trabalho, na família. Quando você está no meio de uma briga com seu cônjuge, o cérebro transforma a pessoa que você ama na encarnação do problema. Você para de ver o parceiro e passa a ver o obstáculo. Você esquece a história de 10 anos e só enxerga o erro de ontem à noite. Príamo atravessa o acampamento inimigo para lembrar Aquiles que do outro lado do conflito existe uma pessoa, com perda, com amor, com dor que você consegue reconhecer porque é a mesma que você carrega. Camila e André brigaram. Uma briga séria, não aquela de louça na pia, mas uma dessas que envolve palavras que ficam ecoando por semanas. Camila tinha dito algo que André não esquecia. André tinha respondido com algo que Camila não perdoava. 3 semanas de silêncio frio, de coexistência sem contato, de 2 adultos dividindo o mesmo teto como inimigos em trégua. O que quebrou não foi uma conversa racional sobre o problema. O que quebrou foi um domingo à tarde em que André viu Camila chorando sozinha no banheiro achando que ninguém via, e percebeu, num flash, que aquela pessoa chorando não era o inimigo. Era a mulher que ele amava, que também estava sofrendo, que também estava com saudade. Ele entrou. Ficou em silêncio ao lado dela, e ela encostou a cabeça no ombro dele sem dizer nada. Príamo atravessou o campo inimigo à noite. André atravessou a porta do banheiro num domingo. A escala é diferente. O movimento é o mesmo. Na próxima vez que você estiver em conflito com alguém que importa, cônjuge, filho, sócio, amigo, faça o exercício de Príamo. Sente em silêncio e pergunte: o que essa pessoa está perdendo que eu mal consigo enxergar por causa da minha própria dor?
não para justificar o erro dela, para recuperar a humanidade dela nos seus olhos, porque você não consegue se reconectar com um obstáculo, só consegue se reconectar com uma pessoa. A Ilíada termina com Aquiles devolvendo o corpo de Heitor, mas não com a guerra resolvida. Troia ainda vai cair, Aquiles ainda vai morrer. A glória que ele escolheu, vida curta e gloriosa em vez de vida longa e obscura, vai se cumprir. E aí começa a segunda obra de Homero, a Odisseia, onde o herói não é mais o guerreiro invulnerável. É um homem que quer ir para casa. Um homem que erra, que se perde, que cede à tentação, e que mesmo assim sempre escolhe voltar. Essa é a história que vai mudar como você enxerga o amor que dura. A Odisseia começa 10 anos depois do fim da Guerra de Troia. Todos os heróis gregos já voltaram para casa, exceto Odisseu. Em latim, Ulisses. Ele ainda está preso na ilha de Ogígia, com a deusa Calipso, que o ama e não o deixa partir. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde quando pensa nessa história. Calipso não é simplesmente uma prisão, ela é uma oferta de imortalidade, de prazer sem fim, de vida sem dor, sem envelhecimento, sem perda. E Odisseu recusa. Toda manhã, ele sentou na praia e olhou para o horizonte na direção de Ítaca, sua ilha, sua casa, sua esposa Penélope, seu filho Telêmaco, e chora. Escolhe a saudade em vez do paraíso, escolhe a mortalidade em vez da imortalidade, escolhe o lar imperfeito em vez da utopia perfeita. Quando os deuses finalmente convenceram Calipso a soltá-lo, ela lhe disse: "Se você souber quantos sofrimentos ainda te aguardam antes de chegar em casa, você ficará aqui comigo." E Odisseu responde: "Mesmo assim eu quero voltar." O sistema de recompensa do cérebro humano é calibrado para a novidade. A dopamina, o neurotransmissor da antecipação, dispara mais forte diante do desconhecido do que diante do familiar. Isso significa que biologicamente, o seu cérebro vai sempre achar que o que está do lado de fora é mais interessante do que o que você já tem. Calipso é a versão mitológica de todo convite que parece melhor do que o que você construiu. O novo emprego, a nova cidade. A pessoa nova que não tem as manias da pessoa antiga. A vida que você imagina ter se tivesse feito escolhas diferentes. O que Homero, 2.800 anos antes da neurociência do apego, já sabia é que a novidade seduz, mas não sustenta, que o paraíso sem história é vazio, que a intimidade real, a intimidade que sobrevive ao tempo, que conhece as suas falhas e fica, que dividiu dívida e doença e alegria e tédio, essa intimidade não tem substituto. Odisseu sabe disso. E mesmo chorando de saudade, mesmo sabendo dos sofrimentos que ainda virão, ele escolhe o real em vez do perfeito. Juliana tinha 36 anos quando conheceu alguém no trabalho. Não houve nada físico, mas havia uma conexão que ela não sentia com o marido há anos. Conversas leves. Elogios fáceis. A sensação de ser vista de uma forma que a rotina de 15 anos de casamento tinha apagado. Ela estava prestes a fazer uma escolha irreversível quando parou e se fez uma pergunta honesta. Essa leveza que eu sinto com ele, eu já senti com meu marido. E se já senti, o que aconteceu com ela? A resposta chegou rápido. Sim, já tinha sentido, e o que tinha acontecido era simples e brutal. Ela tinha parado de investir, tinha parado de criar momentos, tinha parado de ser curiosa sobre o marido da mesma forma que estava sendo curiosa sobre o outro. Ela não estava em falta de amor. Estava em falta de atenção direcionada para o amor que já tinha. Calipso era real, e Juliana escolheu Ítaca. Não foi fácil, foi uma escolha. E essa distinção, entre sentimento e escolha, é o coração da Odisseia. Faça a pergunta de Odisseu sobre o seu casamento. O que eu tenho em Ítaca que nenhum paraíso substitui? Escreva, não genericamente, especificamente. A pessoa que conhece a sua história, que ficou quando poderia ter ido, que ri das mesmas coisas que você, que sabe as suas manias e te ama do mesmo jeito. Essa lista é o antídoto para a ilusão de Calipso. Leia quando a grama do vizinho parecer mais verde. Na jornada de Odisseu de volta para casa, ele enfrenta dois perigos que estão no mesmo estreito, e que a tradição transformou em expressão do idioma.
entre Sila e Caríbides. De um lado, Sila, um monstro de 6 cabeças que devora marinheiros. Do outro, Caríbides, um redemoinho descomunal que engole navios inteiros. Não existe rota segura. Odisseu precisa passar pelo estreito de qualquer forma. A única decisão é qual risco aceitar: perder alguns homens para Sila ou arriscar perder o navio inteiro para Caríbides. Ele escolhe Sila, perde 6 homens, passa pelo estreito. E antes de chegar lá, ele enfrenta as sereias, criaturas cujo canto é tão belo, tão irresistível, que qualquer marinheiro que o ouve ruma para as rochas e morre. A sabedoria que Circe, a feiticeira, lhe deu, manda os marinheiros tapar os ouvidos com cera. Mas se Odisseu quiser ouvir o canto, porque é um homem curioso, que quer saber tudo, que se mande amarrar ao mastro e ordene que os homens não o soltem, não importa o que ele diga. Odisseu ouve o canto das sereias, amarrado, gritando para ser solto, e passa. O autocontrole puro, força de vontade bruta contra a tentação, é um recurso limitado. A psicologia comportamental chama isso de ego depletion. A força de vontade se esgota como um músculo sobrecarregado. Quem depende só de força de vontade para resistir às tentações, acaba cedendo quando o tanque está vazio. Odisseu não confia na força de vontade. Ele cria uma estrutura que torna a boa decisão inevitável. Manda tapar os ouvidos dos outros, se amarra ao mastro. Ele conhece as próprias limitações com honestidade cirúrgica e projeta o ambiente para compensá-las. No casamento, não é força de vontade que protege a fidelidade. São rituais, estruturas, escolhas de contexto. Não expor-se desnecessariamente a situações de vulnerabilidade. Não alimentar conexões paralelas que crescem no escuro. Construir, ativamente, momentos de intimidade com quem você escolheu, para que a comparação com o que está fora seja cada vez menos sedutora. No trabalho, não é força de vontade que mantém a produtividade. São sistemas, ambientes projetados. A cera nos ouvidos de Odisseu é o celular na gaveta durante o trabalho profundo. O mastro é a agenda bloqueada para o que importa. Daniel sabia que quando ficava até tarde no escritório sozinho e o estresse estava alto, ele tomava decisões financeiras impulsivas, compras que não precisava, apostas que não devia. Ele tentou durante anos resolver isso com força de vontade. Dessa vez eu controlo. Não controlou. Um dia, ele fez o que Odisseu fez. Projetou a estrutura. Bloqueou aplicativos de compra no celular entre 22 horas e 8 horas. Deu a senha do cartão de crédito para a esposa com a instrução de não passar por telefone depois das 21 horas. Criou uma regra. Qualquer compra acima de R$ 500 esperava 48 horas. Não resolveu com força, resolveu com arquitetura. 3 meses depois, a dívida tinha parado de crescer pela primeira vez em anos. Identifique sua sereia pessoal, a tentação recorrente que você continua tentando vencer com força de vontade e continua perdendo. Agora, projete sua estrutura. O que você pode mudar no seu ambiente, na sua rotina ou nos seus sistemas para tornar a boa decisão mais fácil e a decisão ruim mais difícil. Amarrar-se ao mastro não é fraqueza. É a sabedoria de quem conhece a si mesmo. A Odisseia tem um herói que viaja, mas tem também um herói que fica. Penélope, esposa de Odisseu, rainha de Ítaca, espera 20 anos. 10 anos enquanto o marido luta em Troia. Mais 10 anos enquanto ele erra pelo Mediterrâneo tentando voltar. E durante esses 20 anos, ela governa um reino sem rei, cria um filho sem pai, e resiste a uma pressão que poucos conseguiriam suportar. Mais de 100 pretendentes invadiram o palácio, devoram os bens de Odisseu, pressionam Penélope a escolher um novo marido, a aceitar que o velho não volta mais. E ela resiste, com inteligência, com estratégia, com uma astúcia que rivaliza com a do próprio Odisseu. Ela diz aos pretendentes que vai escolher um novo marido quando terminar de tecer a mortalha do sogro, Laertes. Durante o dia, ela tece,
Durante a noite, ela desfaz o que teceu. Por 3 anos, ela compra tempo com essa estratégia, até que uma criada a denuncia. Homero não trata Penélope como personagem secundária. Ele a trata como igual ao herói. Diferente em natureza, igual em astúcia, em coragem e em lealdade. A cultura contemporânea confundiu paciência com fraqueza. Estamos num mundo de resposta imediata, de gratificação instantânea, de relacionamentos que se encerram quando o custo supera o conforto. A narrativa dominante diz: se está difícil, sai. Se não está te fazendo feliz agora, não vale a pena. Penélope é o antídoto a essa narrativa. Ela não fica por incapacidade de sair. Ela fica por escolha, por lealdade ao projeto que construiu, por amor a uma aliança que 20 anos de pressão não conseguiram apagar. E ela não fica passivamente. Ela age, ela governa, ela resiste, ela tece e desfaz. Ela usa toda a inteligência que tem para proteger o lar que o marido deixou. No casamento moderno, Penélope representa algo que raramente se discute: a decisão de continuar investindo num relacionamento quando o outro está ausente, seja por viagem, por doença, por uma fase difícil, por um período em que o parceiro não está sendo o seu melhor. A lealdade que não depende da reciprocidade imediata. O amor que age mesmo sem retorno garantido. Alessandra tem 44 anos. O marido entrou em depressão profunda aos 41. Não o tipo que aparece nos filmes, dramático e visível. O tipo silencioso, o que fecha, o que para de participar, o que vai para o trabalho, volta para casa, fica no celular e não está realmente em nenhum lugar. Por 3 anos, Alessandra sustentou a família emocionalmente. Foi mãe e pai para os 2 filhos. Carregou a ansiedade sozinha. Tomou as decisões que deveriam ser de 2. E continuou ali. Não por falta de opção, por escolha. Por enxergar, por baixo da ausência do marido, o homem que ela tinha escolhido, que estava doente, não desaparecido. Quando ele saiu da depressão, com tratamento, com tempo, com o suporte dela, ele disse algo que ela nunca esqueceu. Eu não sabia que você ainda estava aqui. Eu achei que tinha te perdido. Ela disse: eu nunca fui embora. Eu estava tecendo. Isso é Penélope, em Belo Horizonte, em 2024. Pergunte-se com honestidade: existe alguém na sua vida, cônjuge, filho, amigo, que está numa fase de ausência, de dificuldade, de não correspondência? E a sua reação tem sido afastamento reativo ou presença estratégica? Nem sempre a resposta certa é continuar. Às vezes sair é necessário e saudável. Mas antes de decidir, faça a pergunta de Penélope: o que existe por baixo da ausência que ainda merece a minha lealdade? Odisseu finalmente chega em Ítaca. Mas a história não termina com abraço e lágrimas. Termina com um teste, o mais difícil que Penélope poderia criar. E a forma como ela testa o marido revela algo sobre confiança e reconhecimento que vai mudar como você pensa sobre intimidade real. Mas antes de chegar lá, preciso te falar sobre Telêmaco, o filho que cresceu sem o pai. Porque essa história tem algo a dizer para todo pai e toda mãe que já se perguntou: o que a minha ausência está custando para quem eu amo? A Odisseia não começa com Odisseu. Começa com Telêmaco, o filho de Odisseu, que tinha 1 ano quando o pai foi para a guerra, que cresceu sem pai, que passou a infância e a adolescência vendo estranhos invadir a sua casa, devorar o patrimônio da família e desrespeitar a mãe. Os primeiros 4 cantos da Odisseia, chamados pela tradição de Telemaquia, acompanham o processo de amadurecimento de Telêmaco. Ele parte em busca de notícias do pai. Visita os veteranos de guerra que já voltaram. Procura, não apenas o homem, mas a imagem, a referência, a identidade que o pai poderia ter dado se tivesse estado presente. E ao longo dessa busca, algo acontece. Telêmaco cresce. Não por causa da presença do pai, mas apesar da ausência. Ele encontra outros mentores. Ele desenvolve a própria voz. Ele se torna, aos poucos, o homem que o pai precisaria reconhecer como filho.
Quando Odisseu finalmente chega em Ítaca e os dois se reencontram, é Telêmaco, não os generais, não os aliados, quem luta ao lado do pai para recuperar o palácio. É o filho que o pai deixou para trás que se torna o aliado mais confiável. Existe uma crença reconfortante e perigosa que muitos pais ocupados carregam. Meus filhos vão entender quando crescerem. Eles vão ver que eu trabalhei tanto por eles. Pode ser verdade, mas a neurociência do desenvolvimento não espera pela compreensão adulta. O cérebro da criança está sendo formado agora, no presente, pelos padrões de vinculação que experimenta. E o padrão mais poderoso não é o que o pai diz, é o que o pai faz. É a presença, é a atenção, é a capacidade de ser encontrado quando a criança procura. Telêmaco cresceu em busca de um pai. Encontrou substitutos, Mentor, Nestor, Menelau, pessoas que preencheram parcialmente o vácuo. Mas o próprio texto de Homero deixa claro: havia uma ausência, uma moldura vazia no meio da casa. A boa notícia, e Homero insiste nisso, é que o retorno é possível, que o reencontro é real, que mesmo depois de 20 anos, Odisseu e Telêmaco constroem uma aliança, que é tarde, mas não é impossível. Gabriel tem 19 anos. O pai se separou da mãe quando ele tinha 6. Visitava nos finais de semana, quando não tinha viagem de trabalho. Ligava quando lembrava. Mandava presente no aniversário, quase sempre. Gabriel cresceu aprendendo a não contar, aprendendo a não esperar, aprendendo a preencher o espaço vazio com outras coisas. Um dia o pai ligou, aos 60 anos, numa fase de reflexão, e disse que queria se aproximar. Gabriel ficou em silêncio por um momento e disse: "Tudo bem, pai, mas eu preciso que você saiba que eu aprendi a não precisar de você. Então essa reaproximação vai ter que ser você vindo até mim, porque eu já fiz a minha parte sozinho." Isso não é rejeição. É o que a ausência forma. É o Telêmaco que cresceu sem o pai. Capaz, independente, forte, mas com uma moldura vazia que nenhum sucesso pessoal consegue preencher completamente. O recado de Homero não é de culpa, é de urgência. O tempo passa, o filho cresce, e tem uma janela, que vai se fechando, em que a presença ainda forma, em que o vínculo ainda se constrói, em que você ainda pode ser o pai ou a mãe que Telêmaco precisava antes de aprender a viver sem você. Se você tem filhos, pergunte-se com brutal honestidade: se meu filho ou minha filha fosse descrever o pai ou a mãe que eu sou, que adjetivos ele ou ela usaria? Não os que você gostaria de ouvir, os que você acha que ele ou ela realmente usaria, com base no que você tem feito, não no que você sente ou pretende. E se a distância entre os dois for grande, decida hoje o que você vai mudar. Não quando o projeto acabar. Não quando a dívida estiver paga. Hoje. Agora chegamos ao momento mais íntimo de toda a Odisseia. O reencontro entre Odisseu e Penélope. 20 anos de separação. O marido voltou, mas como ela sabe que é ele de verdade? Penélope cria um teste que é ao mesmo tempo um ato de inteligência e um ato de amor profundo. E o que esse teste revela sobre reconhecimento, sobre segredos compartilhados e sobre o que sustenta uma intimidade que sobrevive ao tempo, é algo que você vai carregar para o seu próprio casamento. Odisseu chegou em Ítaca disfarçado, matou os pretendentes, recuperou o palácio e agora está diante de Penélope, que sabe que o marido voltou, mas não tem certeza de que aquele homem na sua frente é realmente ele. 20 anos é muito tempo. Pessoas mudam, impostores existem. E Penélope, a mais astuta das personagens femininas de Homero, não vai ceder à emoção do momento sem ter certeza. Ela ordena à criada que traga o leito de Odisseu para fora do quarto, para que ele possa dormir. E Odisseu, de repente, explode. Quem moveu meu leito? Esse leito não pode ser movido. Eu mesmo o construí em torno de uma oliveira viva que crescia no chão. O tronco da árvore é um dos pilares da cama. Ninguém pode mover esse leito sem derrubar a árvore ou destruir o quarto. Só Odisseu sabia disso. Só ele e Penélope. Era o segredo dos dois.
o símbolo físico da sua união, construído com as próprias mãos dele, enraizado literalmente na terra de Ítaca. Quando ele descreve o leito, Penélope chora e corre para os braços dele. Não foi a aparência que a convenceu. Não foi a força. Foi o segredo compartilhado. A memória que só dois têm. O detalhe que nenhum impostor conheceria. A cultura pop confunde intimidade com intensidade, atração com conexão, o coração acelerado do início com o amor que dura. Mas intimidade real, a intimidade que Penélope e Odisseu têm, é construída por acumulação. São os segredos compartilhados, as memórias que só vocês dois têm, as piadas internas que ninguém mais entende, o jeito como um sabe quando o outro está com medo, mesmo quando ele não diz. A linguagem não verbal que se desenvolve ao longo de anos de convivência atenta. Essa intimidade não se constrói em semanas de paixão intensa, se constrói em anos de presença consistente, de conversas que ninguém de fora ouviria, de crises atravessadas juntos, de viagens ruins que viraram história engraçada, de choros compartilhados às 3 da manhã. É o leito de oliveira. É o que não pode ser movido sem destruir a fundação. Pergunte ao seu cônjuge hoje: qual é o nosso leito de oliveira? Qual é o segredo, a memória, o detalhe que só vocês dois sabem, que é o símbolo da fundação de vocês? Se você não consegue responder de imediato, isso é um sinal, não de que o amor acabou, mas de que a intimidade específica, particular, insubstituível do casal foi sendo engolida pela rotina e pode ser reconstruída, com intenção, com conversas, com a decisão de criar novos segredos compartilhados. Homero não cria vilões, ele cria humanos. E os erros que destroem os personagens da Ilíada e da Odisseia não são erros de maldade, são erros de padrão. Armadilhas que o ser humano cai repetidamente porque são construídas pela própria natureza humana. Deixa eu te mostrar as 3 mais perigosas, e como elas aparecem na sua vida hoje. Os gregos tinham uma palavra para o pecado capital da sua cultura: hubris, traduzida frequentemente como arrogância ou orgulho desmedido, mas mais precisamente definida como a crença de que você está acima das consequências. Que as leis do universo, da causa e efeito, da reciprocidade, da responsabilidade, se aplicam aos outros, não a você. Aquiles tem hubris quando arrasta o corpo de Heitor. Ele não está apenas vencendo uma batalha, está declarando que está acima da lei sagrada do respeito aos mortos. E os deuses se indignam. A vitória de Aquiles começa a apodrecer por dentro exatamente nesse momento. Agamenon tem hubris quando humilha Aquiles publicamente. Ele é o rei supremo, mas usa o poder para destruir em vez de construir, e paga com a desintegração do seu próprio exército. Os marinheiros de Odisseu têm hubris quando matam o gado sagrado do deus Hélio, mesmo após serem avisados. Os deuses não vão nos ver. Estamos com fome. Uma vez não faz mal. Todos morrem. No casamento, ela vai engolir. Eu posso falar o que quero porque no final sempre me perdoa. No trabalho, eu sei mais do que o cliente. Ele que se adapte. Nas finanças, eu consigo pagar depois. Essa regra é para quem não sabe se virar. Hubris é qualquer narrativa interna que começa com "eu posso porque", seguida de uma razão pela qual as consequências normais não se aplicam a você. O antídoto de Homero não é humilhação, é sofrosine, moderação consciente, o reconhecimento de que você está sujeito às mesmas leis que todo mundo, que o poder que você tem, de palavra, de posição, de talento, cria responsabilidade, não imunidade. A lição prática: identifique uma área da sua vida onde você está operando com hubris, onde você está adiando consequências que já deveriam ter chegado, no corpo, no dinheiro, numa relação, e pergunte: se eu fosse um personagem de Homero, o que o poeta já estaria escrevendo sobre o preço que ainda vou pagar por isso? Nostos é a palavra grega para retorno, a jornada de volta para casa. A Odisseia inteira é uma história de Nostos, e o que Homero documenta com crueza
é que a maioria dos companheiros de Odisseu não chega em casa. Não porque são covardes, não porque são fracos, mas porque desistem no momento errado. Eles sobrevivem a Polifemo, sobrevivem às sereias, sobrevivem a Sila e Caríbides. E então, num momento de fraqueza, num dia de fome e de cansaço, matam o gado de Hélio. A última armadilha, a que parecia pequena demais para importar depois de tudo que já tinham atravessado. É o casal que chegou junto até o ano 14 de casamento, atravessou crise financeira, doença, mudança de cidade, e aí, quando a vida finalmente ficou mais estável, desistiu. Porque a estabilidade trouxe clareza do que faltava, e faltava disposição para continuar investindo depois de tanto esforço. É o empreendedor que chegou até o mês 18 de construção da empresa, o mais difícil, o que mais exige, e fechou antes de ver o resultado, porque o cansaço acumulado pesou mais do que a visão. É a pessoa que fez 11 meses de academia e parou em dezembro. Homero não diz que a jornada é fácil. Ele diz que quem chega em casa é quem não cede no momento decisivo, que quase sempre não parece decisivo. Parece só mais um dia ruim. A lição prática. Pergunte-se: em que jornada eu estou na fase do gado de Hélio? Onde você está perto, mais perto do que percebe, e sentindo a tentação de ceder exatamente agora? Identifique esse ponto, nomeie-o, e decida conscientemente se vai ser um dos marinheiros ou se vai ser Odisseu. Polifemo, o ciclope que captura Odisseu e seus homens, é fisicamente invencível, um gigante de força descomunal. Ele é a personificação da força sem inteligência, do poder sem astúcia, da confiança absoluta na capacidade bruta de esmagar qualquer problema. Odisseu não pode vencê-lo na força. Então o vence na inteligência, embriaga-o, cega-o, e quando Polifemo grita pedindo socorro aos outros ciclopes, ninguém me está machucando, porque Odisseu disse que seu nome era Ninguém, eles respondem que se ninguém está machucando, que ele reze para Zeus e durma. O ciclope perde não porque encontrou alguém mais forte, perde porque encontrou alguém mais inteligente, e não tinha capacidade de imaginar que a derrota poderia vir de uma forma que ele nunca havia considerado. É o líder que resolve tudo com autoridade e volume de voz, e que perde os melhores colaboradores para quem sabe liderar com inteligência emocional. É o parceiro que resolve conflitos conjugais com insistência, com volume, com pressão, e que um dia olha para o lado e descobre que o outro simplesmente parou de brigar porque parou de se importar. É a empresa que compete só no preço porque tem escala e que não percebe que o mercado já migrou para valor, experiência e relacionamento. A inteligência que Odisseu usa contra o ciclope não é manipulação, é metis, a palavra grega para sabedoria prática, para a capacidade de ler a situação e encontrar a saída que não estava no manual. Metis é o que você desenvolve quando para de confiar só na força e começa a confiar também na observação, na criatividade e na capacidade de ver o problema de um ângulo que o adversário nunca considerou. O mercado moderno pune o ciclope e recompensa Odisseu. Força bruta, mais horas, mais pressão, mais volume, tem retorno decrescente. Metis, a capacidade de ler o ambiente, de encontrar a saída lateral, de resolver o problema de um jeito que o concorrente não previu, esse é o diferencial que nenhum capital compra diretamente. Prática. Uma vez por semana, pegue o problema mais difícil que você enfrenta no trabalho e deliberadamente o aborde de um ângulo completamente diferente do habitual. Se você normalmente resolve com mais recursos, tente resolver com menos. Se normalmente resolve com velocidade, tente resolver com pausa e reflexão. O músculo da metis se desenvolve na prática deliberada de sair do padrão. A Odisseia tem 24 cantos. Odisseu chega em Ítaca no canto 13, mas a batalha para recuperar o lar acontece nos cantos 21 e 22. Mais da metade da jornada de volta já tinha sido percorrida quando a parte mais dura começou.
Identifique onde você está na sua jornada profissional. Se você está no canto 20, achando que ainda está no começo, você está prestes a desistir no momento mais próximo do resultado. O cansaço máximo e a proximidade da conquista frequentemente coincidem. Agamemnon lidera pelo medo e pela posição. Odisseu lidera pela confiança e pela lealdade conquistada. Os homens de Odisseu o seguem para o inferno. Literalmente, ele desce ao Hades, não porque são obrigados, mas porque ele demonstrou que pensa neles, que os protege dentro do possível, que os trata como humanos e não como peças. Quantas pessoas na sua equipe seguiriam você para o Hades? Essa pergunta revela tudo sobre o tipo de liderança que você está exercendo. Toda pessoa tem uma sereia específica, aquela tentação particular que, quando canta, você dificilmente resiste. Para alguns, é o procrastinação disfarçada de pesquisa. Para outros, é o conflito desnecessário. Para outros, é o gasto impulsivo. Para outros, é o silêncio punitivo no casamento. Nomear a sereia é o primeiro passo para projetar o mastro. Você não pode se proteger de algo que não admite existir. Odisseu passa 17 dias construindo uma jangada para deixar a ilha de Calipso. Não pede ajuda divina para aparecer instantaneamente. Não lamenta que demora. Trabalha, com consistência e foco, um passo de cada vez, em direção ao que quer. A impaciência moderna, o desejo de resultado antes do processo, é um dos maiores destruidores de projetos, casamentos e objetivos de longo prazo. Odisseu é o modelo do que os psicólogos chamam de delayed gratification operando no nível épico. Aquiles chora pela morte de Patroclo. Odisseu chora de saudade na praia de Calipso. Príamo chora diante do assassino do seu filho. Homero, escrevendo para uma cultura de guerreiros, não tem vergonha de mostrar os homens mais poderosos do mundo chorar. O luto não processado vira raiva. A raiva não processada vira distância. A distância não processada vira o silêncio frio que mata casamentos e famílias por dentro. Permitir-se sentir, com intenção e sem dramatização, não é fraqueza. É higiene emocional. É o que mantém o reservatório interno limpo o suficiente para amar de verdade. Toda semana, crie uma memória específica e intransferível com seu cônjuge. Não precisa ser grande. Uma conversa que não teriam em nenhum outro contexto. Uma piada interna. Um ritual pequeno que é de vocês dois. Esses momentos são os tijolos do leito de oliveira. O segredo compartilhado que, 20 anos depois, identifica um ao outro num mundo cheio de impostores. Se você tem filhos, especialmente adolescentes, entenda que eles estão, neste momento, buscando identidade, buscando referência, buscando o equivalente de Nestor e Menelau, adultos que os levem a sério, que compartilhem experiências sem impor conclusão, que os ajudem a encontrar a própria voz. Você pode ser esse adulto para o seu filho, mas só se estiver presente o suficiente para que eles o encontrem quando procuram. Odisseu demorou 10 anos para voltar. Você não precisa esperar tanto. O retorno pode acontecer todo dia, no momento em que você chega em casa e decide conscientemente deixar o trabalho do lado de fora da porta. No momento em que você larga o celular e olha de verdade para quem está do seu lado. No momento em que você escolhe estar em Ítaca, em vez de ainda estar navegando no Mediterrâneo da sua cabeça. O lar não é um lugar. É uma escolha que você faz, ou não faz, todos os dias. Odisseu levou 10 anos para voltar para casa. Você vai levar 7 dias para começar. Não para chegar, para começar. Porque a jornada de volta sempre começa com um primeiro passo deliberado em direção ao que importa. Dia 1. Aquiles. Identifique a sua tenda. Onde você se retirou? De qual compromisso, relação ou responsabilidade você está ausente por causa de orgulho ferido, mágoa não resolvida ou exaustão acumulada? Não estou falando de descanso necessário, estou falando de retirada do ego. Escreva com honestidade. Uma pessoa, uma situação, um compromisso. Nomeie a tenda em que você está sentado, enquanto algo importante acontece lá fora sem você. Ação do dia.
Escreva uma frase que começa com "Eu me retirei de" e termine com "Porque meu ego precisava de". Só escreva. Não precisa resolver hoje. Nomear já é metade do caminho. Dia 2. Patroclo. O custo da sua ausência. Quem está pagando o preço da sua retirada? Não em termos dramáticos, em termos concretos. Seu filho que não recebe sua presença plena. Sua cônjuge que carrega sozinha o que deveria ser de dois. Seu sócio que cobre o que você parou de entregar. Seu amigo que parou de te contar as coisas porque aprendeu que você não está realmente ouvindo. Ação do dia. Ligue ou mande mensagem para essa pessoa com uma frase simples. Eu sei que não tenho estado presente. Isso vai mudar. Sem explicação longa, sem defesa. Só o reconhecimento. Dia 3. Penélope. Tece e não desfaz. Penélope tecia e desfazia para comprar tempo. Você provavelmente tem feito o oposto, desfazendo o que construiu sem perceber, criticando quando devia reconhecer, se afastando quando devia se aproximar, guardando rancor quando devia soltar. Ação do dia. Identifique um padrão que você repete que desfaz o que está tentando construir no seu casamento ou família. Só um, com clareza. E tome uma decisão concreta sobre o que vai fazer diferente quando esse padrão aparecer amanhã. Dia 5. Telêmaco. A conversa que o seu filho precisa ter. Se você tem filhos, hoje é o dia da conversa real, não da conversa de gerenciamento. Você fez o dever, comeu, escovou os dentes, mas da conversa de conexão. Pergunte sobre um sonho que seu filho tem, sobre algo que está difícil, sobre como ele se sente dentro de casa. E ouça sem dar solução, sem corrigir, sem desviar para conselhos. Se você não tem filhos, aplique para o seu cônjuge ou para alguém que você ama e que tem ficado na periferia da sua atenção. Ação do dia. 30 minutos de conversa sem tela, sem agenda, sem pressa. Só você e essa pessoa. E a pergunta: como você está de verdade? Dia 6. O leito de oliveira. O segredo de vocês. Hoje você e seu cônjuge vão construir ou relembrar o leito de oliveira. Reserve uma hora, só os dois, para responder juntos. Qual é a memória que só nós dois temos que define quem somos como casal? O que é insubstituível na nossa história? Se não conseguirem responder facilmente, isso é informação importante. E o próximo passo é criar essa memória, não lamentar a ausência dela. Ação do dia. Criem juntos um ritual pequeno e específico que vai ser de vocês dois. Pode ser um café toda manhã de domingo sem celular. Pode ser uma caminhada semanal. Pode ser uma palavra código para quando um dos dois precisar de atenção total do outro. Pequeno, consistente, sagrado. Dia 7. Ítaca. Defina o que é casa para você. No último dia, a pergunta mais importante de toda a Odisseia. O que é Ítaca para você? Não o lugar físico, o conjunto de pessoas, valores, relações e propósitos que constituem o seu lar interior. O que você está navegando em direção? O que justifica todas as tempestades, todas as tentações, todos os desvios? Escreva, com especificidade, não minha família em abstrato, mas a forma como minha filha ri quando está feliz. O silêncio de domingo de manhã com meu cônjuge. O projeto que eu sei que vai importar daqui a 20 anos. Esse inventário de Ítaca é o que você lê quando as sereias cantam. É o que sustenta a navegação quando o vento está contra. É o leito de oliveira da sua própria existência. Pérola 1. Canta para mim, ó musa, o homem astuto que tanto vagou. Odisseia. Canto 1. Tradução real. A jornada do ser humano não é uma linha reta do ponto A ao ponto B. É errática, desviante, cheia de voltas. Mas é o homem astuto, não o mais forte, não o mais rico, o mais metiz, que finalmente chega. Inteligência prática e adaptabilidade valem mais do que força bruta em qualquer jornada longa. Pérola 2. A ira destruidora de Aquiles. Quantas dores ela trouxe aos gregos. Ilíada. Canto 1. Tradução real. O ego não processado
não destrói só quem o carrega, destrói todos ao redor. A raiva de Aquiles não custou só a ele, custou a vida de seus companheiros. Pergunte-se: quem está pagando o preço da raiva ou do orgulho que você ainda não trabalhou? Pérola 3. Entre todos os seres que respiram e rastejam sobre a terra, nenhum é mais frágil do que o homem. Odisseia, Canto 18. Tradução real: a vulnerabilidade não é exceção, é condição humana. Admitir limitação não é fraqueza, é honestidade sobre a natureza do ser. O homem que finge invulnerabilidade é o mais vulnerável de todos, porque não se prepara para o que inevitavelmente chega. Pérola 4. Nada é mais doce do que a terra natal e os pais. Odisseia, Canto 9. Tradução real: não importa o quanto o mundo ofereça lá fora, nenhum paraíso substitui o que é seu. Família, raízes, pertencimento. O ser humano que perde o contato com isso, perde o chão embaixo dos pés, independentemente de quanto conquistou em terra estranha. Pérola 5. Seja breve na fala, mas preciso no que diz. Ilíada, Canto 3. Tradução real: no casamento e no trabalho, a maioria dos conflitos não vem de falta de comunicação, vem de excesso de ruído e falta de precisão. Aprenda a dizer o que precisa ser dito, sem rodeio e sem crueldade. A palavra certa, no tom certo, no momento certo, tem mais poder do que um discurso inteiro.